tema da mensagem esta manhã é 3 tipos de filhos que ferem o coração dos pais. 3 tipos de filhos que ferem ou que ferem o coração dos pais. Vamos repetir? Vamos lá, 1, 2, 3. 3 filhos que ferem o coração. Então eu quero usar 3 exemplos bíblicos para ilustrar isso. E eu gostaria, inclusive, que os irmãos que estão na portaria, quem está lá fora entra e quem está aqui dentro não sai. Só se for um caso muito urgente. Porque eu não quero que nada atrapalhe a sua percepção daquilo que você vai ouvir agora. 3 tipos de filhos que fazem o quê? Ferem o coração dos pais. Aqui tem pais, aqui tem filhos, filhos de pais que talvez já não estão entre nós, mas são filhos. São avós, de alguma maneira está relacionado a um adulto. Então, essa mensagem serve para todos nós, inclusive, em primeiro lugar, para mim, para a minha vida. O primeiro exemplo que eu quero dar está em Gênesis 37, do 31 a 35. Gênesis 37, do 31 a 35. Diz assim: Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-a levar a seu pai, e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se inclinou de pano e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Essa é uma história que todos nós conhecemos, quando o pai, no caso Jacó, preocupado com seus filhos, mandou José ir atrás deles. Não era José que agora vinha e estava trazendo notícias negativas de seus irmãos para seu pai, mas o pai levanta, os filhos vão trabalhar, estão demorando muito, o pai está preocupado porque os filhos estão, diga assim, demorando. Você já ficou preocupado com seu filho porque o seu filho estava demorando? E o pai se empenha, e ele fala assim: José, vai atrás dos seus irmãos, porque já passou da hora deles retornarem, e eles não retornaram. José vai. Agora, ao invés dele ficar aflito só com os outros irmãos, agora ele também está aflito com quem?
com o próprio José. José, cheio de boas intenções, observa os irmãos. Pense na cena. Achei meus irmãos, eles estão bem. Primeiro a Bíblia fala que ele vai pedindo informações. E aí alguém fala para ele assim, ó, eu vi os seus irmãos indo para a banda das montanhas, apacentando o rebanho. Então ele já descobre que os irmãos estão bem. Aí ele vai ao encontro dos irmãos. Quando os irmãos observam José de longe, José tinha tido um sonho. E o sonho de José, que Deus tinha dado a José, era que José seria maior que todos dentro da sua casa. Aquilo gerou nos irmãos uma inveja, um ciúme de José, uma vez que José tinha uma túnica que eles não tinham, uma vez que José, na cabeça deles, José era o queridinho do papai. Haja visto que quando Jacó vai abençoar os filhos, ele abençoa praticamente todos os filhos. E aí o que acontece? Eles pegam José, primeiro eles maquinam mal. Lá vem o sonhador. E aí o que eles fazem? Eles pegam José, rasgam a túnica dele. Onde o pai estava? Como é que o pai estava em casa? Aflito, preocupado com os filhos. Mas ele rasga a túnica, ele rasga a vestimenta do irmão que eles não tinham, joga o irmão dentro de uma... Isso na verdade eles queriam era matar. O irmão mais velho é que teve um tino de juízo. Quando viu que eles iam matar José, ele resolve então vender José. E aí o que acontece? Mas primeiro lançam ele numa cova, molham a roupa de José em sangue de animal, em sangue de bode, depois que venderam José para o Egito. E aí levam ao pai. O pai está em casa como? Diga assim, o pai está aflito. Um pai aflito, quando vê os irmãos chegando, o que você acha que ele fez? Graças a Deus, meus filhos estão vindo. Graças a Deus, está tudo bem. Igual aquele filho que chega em casa de madrugada e o pai fala, graças a Deus. Jesus, ainda mais quando você liga e o celular parece que não funciona. Aí que você fica mais desesperado ainda. Mas quando vê o filho chegar, seja de uma festa, seja de onde for, graças a Deus, meu filho chegou em casa. Mas naquele dia, um deles não chegou. Um deles não voltou. E quem foi? José. Aí sabe o que os irmãos fazem? Pegam o pano molhado de sangue, a roupa de José, e entregam ao pai. E o pai então quase surta. O pai quase morre do coração. O pai quase tem um infarto. E aí sabe o que acontece? Os filhos ficam como? Vendo aquele sofrimento, mas não falam nada. E o pai desesperado, certamente um animal feroz matou José. Certamente José está morto. E o pai desesperado, irmãos. E o texto interessante, que o versículo de número 31 termina com a frase dizendo assim: e de fato fez o quê? Chorou o pai. E eles ali friamente, vendo o pai naquele desespero, e o coração deles estavam completamente o quê? Endurecido ao sofrimento dos pais. O que nós aprendemos então com esse primeiro exemplo? Primeira coisa que nós aprendemos: filho que fere o coração do pai são os filhos que enganam os pais, mentem para os pais. A pior coisa que tem para um pai é descobrir a mentira de um filho. É ou não é? Quem é pai aqui? Sim ou não? Tem pais até que falam assim: meu filho, por que você não falou a verdade? Pai, eu estou com nota boa na escola. Tá nada. A professora deu um bilhete para levar para casa, o filho rasgou, escondeu, jogou fora. E o pai e engraçado que o filho deixa o pai chegar lá na sala de aula, na reunião dos pais, levar uma bronca da professora e dizer: eu te chamei para a reunião, você não veio, seu filho tal, mas o meu filho disse que estava bem.
Não chegou nenhum bilhete nas minhas mãos. Filhos que ferem o coração dos pais, diga assim, são filhos que enganam seus pais. Filhos que ferem o coração dos pais, são filhos que nem mesmo o sofrimento de seus pais os fazem voltar atrás. O pai e a mãe estão sofrendo. Desculpa a expressão chula, que se dane. O pai e a mãe estão chorando. Está dizendo, meu filho, minha filha. Mas o filho está rígido. Ele não volta atrás. Pense em Jacó por um minuto. Meu filho está morto. Um animal despedaçou meu filho. A roupa dele está aqui suja de sangue. Agora pense nos irmãos de José. Vendo o pai desesperadamente chorando. E eles assim, ó. Rígidos. Nem para dizer, pai, me perdoa. Eu estava mentindo. Irmãos, quando nem as lágrimas conseguiu, nem as lágrimas, nem o sofrimento dos pais conseguiu fazer aqueles jovens voltarem atrás. A gente nem imagina que uns filhos seriam capazes de fazer isso. Ver os pais desesperados, pensando que os filhos estavam mortos, mas os próprios irmãos estavam ali. E sabia que o filho estava vivo, mas não contou nada. E os pais sofrendo. Pai e mãe, desesperados. E nesse caso de José, o filho que fere o coração do pai, são filhos que não reconhecem e não reparam o dano. Tem filhos que já feriu tanto o pai e a mãe, mas nunca pediu perdão. Já casou, já tem filhos, mas nunca chegou para o pai e para a mãe e falou assim, pai, me perdoa, naquela época eu feri teu coração. Pai, me perdoa, aquela vez que o senhor estava preocupado comigo, o senhor estava de porta em porta, telefonando, me caçando, e eu estava jogado pelo mundo, não estava nem aí para o teu sofrimento, e quando eu cheguei em casa, o senhor foi falar comigo, eu ainda levantei a voz, eu disse que o dono da minha vida era eu, me perdoa. Além de não reconhecerem, além de não repararem o dano, não voltam atrás. O pai fica ferido, o pai e a mãe ficam com o coração sangrando, como está aquele coração ali naquela imagem. Porque o filho feriu o coração do pai. E só falaram não. O pai só foi descobrir quanto tempo depois? Quando veio o quê? A fome. Agora diga assim comigo, filhos que ferem o coração dos pais não prospera. Tem pessoas que já estão casadas, a vida financeira está amarrada de tanto que feriu o coração do pai e da mãe. Não consegue prosperar. Porque a Bíblia fala, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem na terra. Enquanto José tinha tudo para não prosperar, mas o que aconteceu com ele? Prosperou. Porque José, enquanto filho na casa de seu pai, era um bom filho.